Por que Hokkaido é praticamente vazia? Se você não quiser assistir ao vídeo completo, aqui vai a resposta curta. Está frio agora, vamos começar. O Japão é um arquipélago no leste asiático e é lindo. Pronto, já fiz a referência obrigatória ao Bill Verts. O Japão é um dos países mais densamente povoados do mundo, com uma população de aproximadamente 125 milhões de pessoas. Ainda assim, apenas 4% deles vivem em uma das maiores ilhas do país, a mais ao norte, chamada Hokkaido. E para ser justo, a distribuição populacional no país está longe de ser uniforme. A maioria dos habitantes do Japão vive em algumas áreas urbanas densamente povoadas, enquanto grandes partes do país permanecem pouco povoadas. Mas um dos exemplos mais marcantes dessa distribuição desigual é, na verdade, Hokkaido, a ilha principal mais ao norte do Japão e a terceira maior em tamanho, que representa 20% do território do país. Apesar dessa grande extensão territorial, comparável ao tamanho de países inteiros como a Áustria, ou até mesmo próxima à vizinha Coreia do Sul, Hokkaido abriga apenas cerca de 5 milhões de pessoas. Quero dizer, a Coreia do Sul tem cerca de 50 milhões, isso é 10 vezes mais. Com um tamanho semelhante, também tem uma densidade populacional significativamente menor em comparação com as outras principais regiões do Japão. Então, neste vídeo, vamos descobrir por que é tão vazio. Pessoal, um lembrete rápido. A campanha do General Knowledge Plush ainda está acontecendo. Faltam alguns dias. Então, se você quiser um boneco parecido com um ursinho de pelúcia, mas com o ícone do meu canal, tudo o que você precisa fazer é acessar o link na descrição. A população do Japão, como eu disse, está concentrada em regiões muito específicas, com a maioria das pessoas vivendo em Honshu, a maior e mais central ilha do país. A região de Kanto, que inclui Tóquio, é de longe a área mais populosa, abrigando mais de 37 milhões de pessoas só na grande área metropolitana de Tóquio. Essa área tem 13.500 quilômetros quadrados, cerca de 6 vezes menor que Hokkaido, mas com 7 vezes mais pessoas. Para ser justo, é a área urbana mais populosa do mundo, então talvez a comparação seja um pouco injusta, mas ainda assim. Outras áreas altamente povoadas incluem a região de Kansai, Lar de Osaka, Kyoto e Kobe, e a região de Chubu, incluindo Nagoya. Em contraste, as regiões rurais do Japão, incluindo Tohoku e Hokkaido, têm densidades populacionais muito menores. Essa distribuição desigual é fortemente influenciada pela geografia, já que cerca de 73% do Japão é coberto por montanhas. Quero dizer, se olharmos para um mapa de relevo, podemos ver isso instantaneamente. A maior parte do território é marrom a amarelo, mostrando sua elevação, com pouquíssimas áreas verdes e planas. Assim, a terra plana e habitável é limitada, concentrando pessoas em áreas costeiras e planícies. Por isso existem mega-regiões ou megalópolis. A terra plana é tão limitada que as cidades acabam se fundindo umas com as outras. Além disso, temos alguns aspectos econômicos que explicam o vazio de Hokkaido e de outras partes do país. A economia do país sempre foi baseada no comércio, agricultura e manufatura, atividades que exigem terras planas, reforçando ainda mais a concentração de pessoas nessas áreas. Além da topografia, desenvolvimentos históricos como a industrialização e a urbanização também desempenharam um papel importante na formação da atual distribuição populacional do Japão. Centros industriais como Tóquio, Osaka e Nagoya cresceram exponencialmente devido aos avanços tecnológicos. A presença de instituições governamentais, sedes de empresas e centros educacionais veio depois e também atraiu pessoas para essas regiões. É meio que um ciclo repetitivo, né? Tem poucas pessoas nesses lugares, então todas as instituições, empregos e funcionários do governo vão para lá, e depois mais pessoas vão para lá por causa desse desenvolvimento. Já as áreas rurais, especialmente Hokkaido, não possuem tais desenvolvimentos industriais. Isso levou a um crescimento populacional mais lento e fez a região continuar majoritariamente rural. Atualmente, a agricultura, pesca e turismo são os principais setores econômicos de Hokkaido, diferentemente do restante do Japão, onde predominam indústria e serviços. Então vamos dar uma olhada em Hokkaido especificamente para entendê-la melhor.
Hokkaido tem uma área de cerca de 83.450 km², tornando-se a terceira maior ilha do Japão. Ainda assim, ela abriga apenas 5,1 milhões de pessoas, cerca de 4% do total de 124,5 milhões de habitantes do país. Isso lhe dá uma densidade populacional de aproximadamente 60 pessoas por quilômetro quadrado, o que é significativamente menor do que a média nacional de cerca de 330 pessoas por quilômetro quadrado. Para colocar isso em perspectiva e comparar novamente com a capital do país, Tóquio tem uma impressionante densidade populacional de mais de 6 mil pessoas por quilômetro quadrado, para criar uma segunda camada de contraste. A maior parte da população de Hokkaido também está concentrada em apenas alguns centros urbanos, especialmente em Sapporo, a capital e maior cidade da ilha. Ela sozinha tem cerca de 2 milhões de habitantes, o que significa que quase 40% da população de Hokkaido está concentrada nessa única cidade. Outras áreas relativamente populosas incluem Asahikawa, Hakodate e Kushiro. Mas fora dessas cidades, grandes porções da ilha continuam sendo pouco povoadas ou até completamente vazias. Novamente, o relevo é o principal culpado, e podemos voltar àquele mapa de relevo para visualizar isso. Grande parte das terras da ilha é coberta por florestas e montanhas, que em muitos casos foram isoladas e delimitadas como parques nacionais, limitando as áreas adequadas para a habitação. Além disso, a infraestrutura de transporte não é tão extensa quanto em outras partes do Japão. Embora Hokkaido tenha um sistema ferroviário e rodovias, essas redes não são tão densas ou bem conectadas quanto as de Honshu, por exemplo, a ilha principal. Acho que os trens-bala também não existem lá, o que torna viagens e deslocamentos menos práticos. O menor nível de desenvolvimento da infraestrutura também contribuiu para desestimular as pessoas a viverem lá. Mas também existe a questão do clima, e talvez essa seja até a principal aqui. Porque a ilha fica consideravelmente ao norte, na latitude 43 graus ao norte do Equador, equivalente a lugares como o norte da China, sul da Mongólia, Bulgária ou Dakota do Sul nos Estados Unidos. Todos eles são lugares razoavelmente frios. Uma curiosidade: a fronteira sul do estado de Dakota do Sul é, na verdade, a própria linha do paralelo. Mas, de qualquer forma, podemos entender isso. O clima rigoroso é uma das principais razões para a baixa população de Hokkaido. Eles enfrentam um clima continental úmido, com invernos longos e rigorosos e nevascas muito intensas. No inverno, as temperaturas podem ficar abaixo de 10 graus Celsius em muitas regiões, dificultando a vida diária e a manutenção da infraestrutura. A neve impacta tudo. Transporte, construção, estradas e ferrovias exigem muita manutenção no inverno, e atrasos por neve são bem comuns. A agricultura, que também desempenha um papel crucial na economia de Hokkaido, também é impactada pelo clima. O clima frio limita os tipos de culturas que podem ser cultivadas, com a agricultura focando principalmente em culturas mais resistentes, como batatas, trigo e a produção de laticínios. Isso cria um contraste interessante com o restante do Japão e da Ásia, porque, ao contrário das regiões mais temperadas do Japão, onde os arrozais predominam, a produção agrícola de Hokkaido é significativamente diferente. Isso é relevante para a população, pois essas culturas não alimentam tantas pessoas. Li que o terreno de Hokkaido é acidentado, com muitas montanhas, atividade vulcânica e propenso a desastres naturais como terremotos e tufões, dificultando o assentamento humano em grande escala. Mas isso não ocorre em todo o Japão? Parece que a cada 2 meses surge notícia de tufão, enchente ou terremoto que o país enfrenta. Então, não acho que esse argumento seja tão válido aqui. Além do terreno ou do clima, também existem os aspectos históricos e sociais da ilha. E, na verdade, outro desafio comum que ela enfrenta junto com o resto do Japão é uma população muito envelhecida. A ilha tem natalidade muito baixa e a menor população do Japão, tornando o problema ainda mais grave para eles que para o restante do país. No entanto, acho que o problema também está na sua história. Hokkaido tem uma história única em comparação com o resto do Japão, e durante a maior parte dessa história, a ilha não foi totalmente integrada ao país. Tradicionalmente, ela era habitada pelo povo indígena Ainu, que tinha uma cultura e um modo de vida distintos, centrados na caça e na pesca.
Esse povo também era nativo da atual ilha russa de Sakhalina, das ilhas Kurilas e da península de Kamchatka, essencialmente todas as terras ao redor do mar de Okhotsk. Foi somente no final do século XIX, durante o período da restauração Meiji, que o Japão colonizou ativamente Hokkaido, incentivando a migração de Honshu e tentando desenvolver a ilha para aproveitar seus recursos naturais. E esse processo de colonização japonesa de Hokkaido foi, de certa forma, desastroso para a ilha a longo prazo. Os nativos Ainu foram submetidos à assimilação obrigatória. O Japão Imperial expulsou os Ainu de suas terras, levando muitos a deixarem Hokkaido para trabalhar em outras regiões do país. Isso, por sua vez, os obrigou a abandonar modos de vida tradicionais, como a subsistência, a caça e a pesca. O povo Ainu também não podia praticar sua religião e foi colocado em escolas de língua japonesa, onde falar o idioma Ainu era proibido. E isso fez com que o idioma basicamente desaparecesse. Em 1966, havia cerca de 300 falantes nativos de Ainu, em 2008 restavam apenas 100 e hoje provavelmente ainda menos. Há tentativas de revivê-lo e a colonização imperial foi eficaz. As estimativas da população Ainu variam, mas dados oficiais do governo japonês sugerem que hoje existem apenas cerca de 13 mil pessoas que se identificam como Ainu em Hokkaido. Pesquisadores afirmam que o número pode ser maior, pois muitos evitam admitir serem Ainu devido a possíveis consequências negativas. Ainda existe um certo grau de discriminação hoje em dia e também o fato de que algumas pessoas podem simplesmente não saber que têm ascendência Ainu. Estimativas mais generosas apontam que cerca de 25 a 30 mil pessoas são Ainu em Hokkaido, mas isso ainda significa que mais de 99% da população da ilha é composta por japoneses étnicos, com os Ainu representando menos de 0,5% da população total. O exílio forçado dos nativos e o desenvolvimento imposto pelos japoneses podem ter interrompido a evolução e o crescimento natural da ilha. Talvez, se eles tivessem conseguido manter sua identidade, haveria mais pessoas vivendo na ilha hoje. Mas há algo mais que precisamos mencionar aqui enquanto encerramos o vídeo. Apesar de sua população relativamente pequena, no contexto japonês, Hokkaido ainda tem mais habitantes do que muitos países. Quero dizer, 5 milhões de pessoas é muita gente. Por exemplo, tem população maior que a Nova Zelândia, Irlanda e quase igual à da Noruega. É só o contexto, sabe? O Japão tem tanta gente e a ilha é tão grande em proporção ao resto do arquipélago que é estranho tão poucas pessoas morarem lá. Mas depois de entender o terreno, o clima e os aspectos sociais e históricos da ilha, fica um pouco mais fácil entender por que isso acontece. Então, é por isso que tão poucas pessoas vivem na ilha mais ao norte e na terceira maior ilha do arquipélago do Japão. Quais outras áreas pouco povoadas existem em outros países? Conte nos comentários. Confira meus outros vídeos e inscreva-se para ver os próximos. Obrigado aos meus apoiadores no Patreon pelo apoio direto. Se quiser se juntar à nossa comunidade, será bem-vindo e ficarei agradecido por apoiar o canal diretamente.